queria fazer uma pergunta bem específica pra você, que é: por que a gente tem medo da rejeição? E não só isso, por que quando elas acontecem, a gente fica tão mal? Tenho certeza que você já passou por alguma rejeição na sua vida. Seja ter tomado um fora de alguém que você tinha interesse, você não passou naquele trampo que você queria muito, não conseguiu ser contemplado naquele edital ou não passou naquela prova. Eu imagino que só de eu falar isso tudo pra você, você já deve estar começando a ter aquela sensação um pouquinho ruim, né? Afinal, alguma dessas más experiências você já deve ter experienciado nessa sua vida. E se você não passou por nenhuma delas, com certeza você é muito privilegiado. Mas hoje eu queria examinar junto com vocês por que será que a gente tem tanto medo da rejeição quanto a gente tem. Quero dar um relato aqui pra vocês de como que eu comecei a lidar um pouco mais com a rejeição recentemente, e não quero te dar uma dica universal de como que a gente vai lidar com todas as rejeições da vida, porque cada uma é muito individual. Queria compartilhar com vocês que recentemente eu fui demitido. E, cara, é uma quebra de expectativa / rejeição muito grande que você muitas vezes não espera que ela vá acontecer. E 2 semanas atrás eu tinha feito um vídeo sobre o YouTube como diário, se você quiser dar uma conferida eu vou deixar aqui no card, mas eu justamente naquele vídeo falava o quanto eu tava gostando daquele trampo. E ser despedido, como eu falei, foi uma forma de rejeição / quebra de expectativa que foi muito grande pra mim. E refletindo sobre essa situação, conversando com outros amigos e tal, eu percebi que quem tem essa veia mais criativa, quem trabalha mais com criatividade, com as artes no geral, a gente tem a alma mais sensível quanto à rejeição e quanto às coisas darem errado no geral. Por causa desse processo de rejeição, eu falei muitas coisas, refleti muito, eu falei na terapia, conversei com meus amigos, com os meus pais, com pessoas que eu gostava, justamente para tentar entender como é que eu poderia lidar melhor com isso. E eu queria mostrar para vocês algumas formas que eu encontrei de lidar com isso e que eu acho que podem ser úteis para você, principalmente se você está passando por uma situação parecida. E antes da gente começar a tentar entender como que a gente pode lidar com a rejeição, a gente tem que entender um aspecto muito importante dela. A rejeição, ela é parte essencial da nossa vida em graus saudáveis. Seja ela qual etapa da vida você passar por uma rejeição, se ela for feita em um grau saudável, ela vai continuar sendo essencial para você lidar com a vida como um todo. E eu vou falar aqui em graus saudáveis de rejeição, porque se você sofreu uma humilhação, se você, sei lá, sofreu bullying, tá passando por uma situação assim, eu recomendo sempre você buscar uma ajuda de alguém profissional e de uma ajuda com que você pode contar. A rejeição, ela é natural, porque felizmente ou infelizmente, dependendo de como você olhar com essa lógica, ela impõe limites na nossa vida. Ou ela faz com que você se mova de forma diferente em relação às coisas que você estava esperando. Eu vou dar o exemplo do flerte aqui, porque eu acho que é um exemplo que todo mundo de alguma forma já experienciou na vida. Tem uma pessoa ali que você quer ficar, que você tem um interesse, e agora a gente vai imaginar a situação que é a seguinte: você está numa festa, numa confraternização e pensou, vou pedir para ficar com essa pessoa, e em sequência essa pessoa diz que ela não tá afim. E eu tô considerando que você é uma pessoa decente, que não vai partir pra agressão com a pessoa, que não vai fazer nada mal com a pessoa, porque não tem nada a ver com você. E considerando isso, você vai ter 2 alternativas possíveis. Ou você vai lidar com isso, ou você vai ficar mal com isso. Aí que entra a rejeição enquanto algo que impõe um limite na nossa vida em relação a algumas coisas. Justamente porque, por mais que você tivesse interesse naquela pessoa, ela não tinha. E não tem nada a ver com você no sentido negativo da coisa. Não é porque você é uma pessoa ruim, que você é uma pessoa feia, que você é uma pessoa horrorosa, que você é super chato. Às vezes é sobre isso, mas você vai saber quando é. Mas, tipo, cara, aquilo tem a ver com a pessoa. Ela não tinha interesse, ela não quis. E tá tudo certo, não tem desrespeito a você. E agora a gente vai voltar, por exemplo, do trampo, que é o meu exemplo aqui. E ter sido mandado embora me fez refletir sobre muitas coisas. Como eu me porto profissionalmente, como que eu lido com o ambiente profissional, como que eu lido com as pessoas no trabalho, como que eu vejo o trabalho na minha vida. Então foi importante para muitas coisas. E até mesmo ver o canal com outros olhos, como esse ambiente de escape, como um ambiente de expressão, de criatividade e tudo mais, e até para aumentar a frequência dos vídeos aqui. Se você está acompanhando bem o vídeo até agora, você viu que eu evitei falar dos problemas da rejeição. Porque eu acho que os problemas da rejeição são bem simples, na verdade. Eles podem ser reduzidos a uma coisa só: o ego ferido. Eu vi esse vídeo incrível da minha querida amiga Carol e eu vou passar ele aqui para vocês entenderem o que eu quero dizer com isso. E qual que é o problema da rejeição? Além de um ego ferido, qual é o problema? Esse tempo a Navalha tava consultando e ela deu um fecho que veio até no meu. O consulente estava falando sobre o fim de um relacionamento, sobre como tava bem, tava melhor, tava investindo em autoconhecimento e tinha superado, mas que ainda tinha muito medo da rejeição. A Navalha virou pra ele e falou assim: e qual que é o problema da rejeição? Além de um ego ferido, qual é o problema? E se a gente entender que esse problema primário da rejeição tem muito mais a ver com essa questão do ego ferido, a gente vai começar a encontrar maneiras de lidar com isso que são muito mais respeitosas com nós mesmos e até criativas para que a gente consiga levar isso de uma forma mais divertida. Eu tracei uma linha do
tempo que eu senti que eu fui lidando com a rejeição esses dias, e eu, olhando pra trás, senti que foi muito mais legal e muito mais tranquilo lidar com ela do que eu imaginei que seria. Daí eu acho que pode ser muito interessante para te ajudar também. O primeiro passo é a gente permitir que a gente se sinta frustrado, mas que a gente estabeleça um prazo rígido para isso. Porque é natural a gente ficar frustrado quando você tá perseguindo seus sonhos ou quando você recebe um não. Então eu diria que para você se dar a si mesmo ou a si mesma 24 horas até 3 dias ali para você processar todos esses sentimentos. Porque depois desse período a gente não pode deixar com que essa tristeza se transforme em cinismo, se transforme em amargura. Porque, claro, isso só vai ser ruim pra gente, sabe? Depois disso, a gente vai ter que levantar, botar a bunda na cadeira e fazer o nosso trabalho em relação a lidar com a rejeição. Use a sua imaginação para simular e evitar o pior cenário possível. Conforme a gente vai criando medo da rejeição, isso pode começar a virar algo muito paralisante e que vai gerando ideias catastróficas na nossa cabeça. Então eu vou pedir para você usar a sua criatividade a seu favor para que você comece a simular mentalmente qual que vai ser o pior cenário possível. E o legal desse segundo passo é que quando a gente entende que, tipo, cara, eu posso ter passado por um baita término de relacionamento que pode ter acabado comigo, me deixado muito mal, e esse foi o pior cenário possível. Você tá aqui ainda, você ainda tá lidando com isso, você tá sobrevivendo, você tá levando a vida, você ainda tá vendo seus amigos, você tá vendo seus pais, você tá vendo sua família, você tá conversando, você ainda tá lidando com seus hobbies. Então, às vezes, o pior cenário possível para uma determinada situação de rejeição não é tão catastrófico assim quanto a gente imagina. Nosso terceiro passo aqui é a gente entender que a gente deve desassociar o nosso valor pessoal da aceitação externa. A rejeição muitas vezes afeta um aspecto muito fundamental do ser humano, que é você se sentir dentro de alguma coisa, dentro de um grupo. Só que, muitas vezes, a decisão do outro não tem a ver com o seu valor, não tem a ver com sua arte ser ruim, não tem a ver com você ser uma pessoa ruim. Tem muito a ver, às vezes, com a pessoa, com as necessidades que aquela pessoa tinha naquele momento, com o que aquela empresa tinha naquele momento, ou até mesmo que não era o timing para você estar expondo aquilo que você queria expor. Se a gente tentar manter a nossa autoestima num lugar neutro, e foi algo que eu demorei muitos anos para aprender, que é essa coisa de desassociar as outras pessoas em relação à minha autoestima. Porque se a gente vai atrelando a nossa qualidade, as coisas que a gente tem de bom, ou as qualidades dos nossos projetos, das coisas que a gente faz, ao que outras pessoas acham, ao que um terceiro acha, cara, fica muito difícil da gente lidar com a nossa autoestima por si só. Ela vai ficando algo pesado, que a gente vai se sentindo mal, e a gente vai falando coisas horríveis para nós, que eu acho que quanto mais a gente vai fazendo isso, mais difícil é da gente lidar com a rejeição. E não é isso que eu quero que você faça. Eu quero que você lide com ela da melhor maneira possível. E a quarta e última dica aqui é invista no longo prazo e constantemente na sua valorização. Confesso que esse exemplo 4 aqui, ele tem muito mais a ver com quem está lidando com uma rejeição profissional, que é o meu caso, é por isso que eu resolvi fazer esse vídeo. Se você for esperto o suficiente, eu acredito e eu tenho certeza que você vai conseguir adaptar isso para qualquer outro tipo de rejeição que você teve na sua vida. Se a gente enxergar a nossa carreira e a nossa vida como algo promissor, que precisa ter um foco no longo prazo, se alguém te rejeita, se alguma empresa te rejeita quando seu valor de mercado ainda é baixo, azar é deles. Porque, cara, com o estudo, com a repetição, com a sua evolução constante, a sua arte, a sua criação, tudo aquilo que você está se propondo a fazer mais e melhor, vai evoluir e vai se tornar cada vez mais valioso e com certeza incontestável num futuro próximo. Depois desses passos para a gente lidar com a rejeição, lembre-se sempre disso. A rejeição tem mais a ver com o ego ferido do que a ver com você, com seus aspectos, com as suas qualidades. E dependendo de que tipo de rejeição você sofreu, você vai tomar as devidas decisões baseado nisso que eu falei. Você vai ter um tempo para sofrer, você vai ver que ações você vai ter que tomar e focar nessas ações no longo prazo. E se você está passando por uma situação parecida, se você passou por uma rejeição, lembre-se sempre desses 3 passos que eu recomendei e com esse 4º passo se você passou por uma rejeição no que diz respeito a um âmbito profissional. Permita-se sentir a frustração, dê entre 1 a 3 dias para você ficar mal, ficar na fossa, entender, processar aquela rejeição que você sofreu. 2. Tenta imaginar esse pior cenário possível que você acredita que você iria passar e pensa o que você pode fazer para evitar ele e provavelmente você não vai passar. Então isso pode te deixar um pouquinho mais tranquilo. E 3, sempre tente desassociar o seu valor daquela rejeição. Mantenha a sua autoestima num lugar neutro. E a 4ª dica, se você está passando por uma rejeição profissional, foca no longo prazo, se dedica, estuda, vai fazendo uns cursos, vai, sei lá, bota a mão na massa que uma hora alguém vai te ver, uma hora alguém vai te contratar. Tenho certeza que se você não ficar parado, de alguma forma, você vai ter algum resultado. E como sempre, os recados paroquiais do YouTube. Queria muito agradecer você que chegou aqui até o fim do vídeo. Queria muito sempre pedir pra você deixar um like, principalmente seu comentário,
E o comentário para mim é o mais importante nesse começo de canal, mais do que os outros números, que eu quero muito entender o que vocês estão gostando, o que vocês querem, como que a gente pode estar evoluindo todas as nossas questões de canal. Então, cara, muito obrigado a todos vocês que têm comentado, todo mundo tem compartilhado, falado sobre o canal para outras pessoas, porque isso tem sido muito legal para mim. Obrigado mesmo, até o próximo vídeo e é isso, valeu!